Então, pessoal, vamos dar prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos, desta vez para a Petrobras, para o cargo de técnico de projetos, construção e montagem júnior, da área mecânica, prova aí que foi realizada em maio de 2010, questão sobre materiais de construção, né? Parte ali de processos siderúrgicos. Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão. Questão de número 21. O elemento adicionado ao gusa como elemento desulfurante é o A. Manganês, B. Alumínio, C. Titânio, D. Fósforo e E. Chumbo. Bem, pessoal, muitas pessoas têm me perguntado se de fato todo esse conhecimento é necessário para aprovação em concurso. E eu vou além. Não somente para aprovação em concurso, tá? Mas é bom ressaltar que muitas empresas, para você fazer o processo seletivo dela para uma área específica, ela vai cobrar de você também esses conhecimentos e até mesmo para você que já está trabalhando na indústria, muitas das vezes para você conseguir uma promoção, né, você vai passar por um processo seletivo interno e também esses conhecimentos vão ser cobrados de você, tá bom? Então é de suma importância sim que você conheça esses assuntos, tá? Porque justamente é o que vai proporcionar para você um diferencial, tá bom? Entre os seus concorrentes. Então tem que saber, tá bom? Então vamos lá? Desulfuração. Primeiro a gente precisa saber o que é isso, né? Bem, esse é o processo de remoção de enxofre, né? Então você quer retirar o enxofre do gusa, né? Porque o enxofre em excesso ou acima de quantidades aceitáveis, você começa a ter problema ali no seu aço ou no seu ferro fundido, tá? Lembrando que ambos possuem os mesmos elementos, o que diferencia um do outro é a quantidade de carbono em sua composição, tá? Então é o processo de remoção de enxofre a partir de algum dispositivo, tá? Para evitar a contaminação. E essa contaminação é bom lembrar que na verdade, a quantidade de elementos que você tem ali, tá? Como enxofre, silício, fósforo, manganês, enfim. Mas não é contaminação no sentido de nocivo da palavra, tá? Então também conhecido como hidrodesulfurização ou HDS. Este processo químico reduz as emissões de dióxido de enxofre e converte-os em ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é então utilizado em baterias de automóveis e fertilizantes. O processo mais comumente requerido é o de gás natural. Este processo de remoção é necessário para gases de combustão, carvão e derivados de petróleo e também são muito utilizados em processos siderúrgicos, que é o nosso caso aqui, tá? Então nós temos a representação aí do alto forno, tá? E as regiões aonde nós temos ali a separação dos elementos derivados do petróleo, do gusa, né? Então vamos lá. Manganês. Qual é a função do manganês? Bem, o manganês é a impureza encontrada em maior quantidade no aço, tá? Até 1,65%. Na produção do aço, ele é adicionado para auxiliar na desoxidação do metal líquido e para neutralizar o efeito nocivo do enxofre. Nesse processo, ele se combina primeiro com o enxofre e forma o sulfeto de manganês. Isso aumenta a forjabilidade do aço, né, que é a capacidade do material se deixar forjar, tá? E também a temperabilidade, que é a capacidade, no caso do aço ali, deixar formar martensita através do resfriamento brusco, tá? A resistência ao choque e o limite elástico. Em quantidades maiores, ele se combina com parte do carbono e forma o carbeto de manganês, que é muito duro. Isso diminui a ductilidade do aço. Portanto, alternativa correta, tá bom? Agora vamos verificar as outras alternativas justamente para que a gente entenda por que ela não se enquadra dentro da resposta que nós buscamos, tá? B. Alumínio. O alumínio já é um dos elementos que é adicionado ao metal líquido para auxiliar na desoxidação, tá? Ele é usado para acalmar o aço, ou seja, para diminuir ou eliminar
o desprendimento de gases que agitam o aço quando ele está se solidificando, tá? Então ele reduz essa emissão de gases, o que também pode ser um problema ali para o aço. Portanto, por isso o alumínio está incorreto. Já o titânio é um metal não ferroso que, em contato com ar, forma-se em uma superfície um óxido impermeável e protetor muito importante se ele estiver em um meio corrosivo. Disso decorre a sua propriedade mais importante, a resistência à corrosão da água do mar e outras soluções de cloretos, aos hipocloritos e ao cloro úmido e a resistência ao ácido nítrico. Portanto, está incorreto também o titânio, alternativa C. Já o fósforo, que está na alternativa D, é um elemento cuja quantidade presente no aço deve ser controlada, principalmente nos aços duros, ou seja, aqueles aços que possuem um alto teor de carbono, porque lembrando que quanto maior a quantidade de carbono no aço, mais duro ele será, tá bom? Então, quando ultrapassa certo limite, ele faz o aço ficar mais duro ainda e por isso mais frágil a frio. Isso quer dizer que a peça de aço com valores indesejáveis de fósforo pode quebrar facilmente quando usado em temperatura ambiente. Um teor de fósforo em torno de 0,04% faz o aço se romper se for deformado a quente, porque forma um composto que se funde a uma temperatura muito menor do que 1000 graus Celsius, que o ferro, que se funde ali aproximadamente a 1500 graus Celsius, tá? Em aços de baixo teor de carbono, por outro lado, seu efeito nocivo é menor, pois nesse caso o fósforo auxilia no aumento da dureza e também aumenta a resistência à tração, a resistência à corrosão e também a usinabilidade. Portanto, também está incorreta a alternativa D. Já na alternativa E, ele falou sobre o chumbo, que é um metal de cor acinzentada, pouco tenaz, porém dúctil e maleável. É bom condutor de eletricidade, embora não seja magnético, e mau condutor de calor. Funde-se a 327 graus Celsius, quer dizer, a temperatura de fusão dele é muito baixa. É facilmente laminado, pois é mais mole dos metais pesados. Pode ser endurecido em liga com enxofre ou antimônio. É resistente à água do mar e aos ácidos, mas é fortemente atacado por substâncias básicas. Oxida-se com facilidade em contato com ar. O chumbo é usado como isolante acústico e amortecedor de vibrações. É empregado também em juntas para vedação, em ligas para fabricação de mancais, gachetas e arruelas. Ele pode ser laminado a espessura de até 0,01 milímetros. Sua maior utilização, 80%, entretanto, é na fabricação de baterias. Portanto, também o chumbo está incorreto. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta, como já vimos anteriormente. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque o YouTube precisa entender que você gosta desse tipo de conteúdo para que continue te recomendando os nossos vídeos. E também você pode assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui, que com certeza irão auxiliar você nos seus estudos. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.